Aparecer no vídeo. Custou tanto para conseguir montar um vídeo e ninguém quer aparecer no vídeo. Bom, gente, qual o objetivo aqui da astrologia, dessa conversa sobre astrologia? Porque na verdade todo mundo conhece um pouco, né, dos signos, dos planetas, todo mundo conhece alguma coisa, né? E na verdade o que eu venho falar para vocês assim é o seguinte. É como se eu estivesse trazendo para vocês uma nova forma de fazer um mingau. Vocês já sabem como uma aveia funciona, já sabem como o leite funciona, entendeu? Já sabem como uma banana funciona. Aí vem a Maria e fala assim, olha só, se você deixar a aveia de molho com leite, a aveia vai ficar diferente. Se você amassar a banana, você não vai conseguir, não vai precisar usar açúcar, entendeu? E vou te dando uma nova forma de você fazer uma coisa que você já fez várias vezes. Um mingau, todo mundo já fez um mingau, né? Eu estou dando assim, um exemplo bem simples, tá? Então, assim, todo mundo já ouviu falar dos planetas, claro, né? Todo mundo já ouviu falar dos signos, né? Obviamente, né? E todo mundo sabe como é que isso funciona mais ou menos na vida da gente. Então, assim, o que acontece na astrologia védica é que ela tem uma base de cálculo diferente. Eu tenho essa coisa, a gente está realmente, todo mundo aqui no sistema astrológico, né? E no alinhamento astrológico aqui, né? Os planetas, né? Naturalmente. E aí, então, o que acontece? Acontece que algumas diferenças de você perceber essas coisas. Primeiro, para dizer que todo mundo fala que a astrologia védica é uma novidade. Não, não é uma novidade, ela é tão antiga quanto a que nós conhecemos, que nós já conhecemos. E ela é tão tradicional quanto. Só é uma forma de ver as coisas diferentes. Em um determinado momento, elas foram iguais, tá? Elas tinham uma mesma marcação, tá? Mas em outros momentos, uma seguiu um caminho e a outra seguiu outro, tá? Então essas são as diferenças. O que realmente deixa bem básico pra gente na astrologia védica é que ela segue os dados siderais, tá? Por exemplo, na astrologia tradicional, que a gente chama de tropical, eu vou continuar falando de tropical porque a gente para entender o que são essas mudanças que seguem os equinócios certinho, os signos são feitos dentro de uma visão de um campo de constelação fixo. Então, assim, nascidos no dia 22 de junho a 23 de agosto é um leão. Nascidos e não sei o que, você pega lá na revista Capricho, tem lá as marquinhas dizendo nascido dia tal, é isso. Nascido não sei o que, papapá, é isso. Na astrologia védica não considera assim. Na astrologia védica considera os dados siderais. Então, e não considera um campo de visão, ela considera a constelação inteira. Então, é diferente, por exemplo, nós entramos no signo de Leão ontem. Né? Isso não quer dizer que no ano que vem o Sol vai entrar no signo de Leão no dia 16 de agosto. Pode ser no dia 14, pode ser no dia 13, pode ser no dia 20. Depende do movimento, porque assim, a gente considera que o Sol ele atravessa 1 grau, né, por dia nessa constelação, né? Mas necessariamente não é, entendeu? O Sol de todos os planetas, ele é um astro, né? Não é um planeta. De todos a gente chama na astrologia védica de Graha, porque aí considera a Lua, que é um satélite, que não é um planeta, considera o Sol, que não é um astro, que não é um planeta, é um astro, e considera Rahu e Ketu, que são as posições de cálculos de eclipse. Então a gente chama de Graha. Graha quer dizer aquilo que agarra em você quando você nasce. Aquelas informações, aqueles indicadores que cada planeta, astro ou satélite tem, Graha, formata em você, agarra, essa energia. Então, assim, dos grahas, ele é o mais preciso. Mas, por exemplo, Mercúrio e
Vênus é mais ou menos parecido, 30 dias ali no mês, mas às vezes é mais, às vezes é menos. Quando o Mercúrio está retrógrado, como teve agora, ele dá uma voltadinha e fica uns 45, 60 dias, depende dele, entendeu? Ele não é tão regular quanto o Sol. Por isso que a gente trabalha mais em cima do sistema solar, porque ele é mais regradozinho, né? Então, a tradição védica, como eu expliquei para vocês naquele primeiro nosso encontro sobre a tradição védica, ela tem lá os textos, né, dos 4 textos dos Vedas, né, e tem a tradição todinha que desenvolve métodos para você atender aqueles textos dos Vedas. Um dos métodos está ali, tem o Vedanta, tem a arte de governar, tem o Ayurveda, tem para manter a saúde da vida, e tem vários outros braços ali, e entre eles tem o Jyoti. Jyoti, que é a astrologia védica, que foi desenvolvido para poder trabalhar as datas festivas dos textos védicos. Então, por exemplo, dia 15 para o dia 16 foi aniversário de Krishna. Né? E Krishna não é que o aniversário dele seja sempre no dia 15, mas é na 8ª lua do mês de Shravana, que é o mês lunar. Então a gente estuda na astrologia védica, e através desse estudo da astrologia védica a gente consegue calcular as datas festivas que celebram as coisas importantes que a gente precisa ritualizar. Obviamente que isso se desenvolveu de uma forma maior, né? E a gente passou também a usar o Jyoti para os nossos objetivos, né? Saber uma boa data para um casamento, né? Que chama de muhurta, saber as melhores datas para as coisas, para assinar um contrato, né? Para coisas importantes. Claro, a gente não vai na padaria, entendeu? E deixa eu olhar qual a posição da Lua nesse momento para saber se isso é bom ou não. Né? Não precisa também tudo isso. Mas coisas importantes, como um casamento, como comprar um imóvel, sabe, comprar um carro, assinar um contrato de parcerias, de negócio, de trabalho, enfim, várias coisas, né? Por exemplo, eu estava lembrando que eu assinei um contrato para vender o meu apartamento, e nesse dia não estava uma boa lua, mas eu tipo assim, não, né? Eu olhei, eu vi, eu estudo isso, mas será, né? Não deu certo mesmo. Entendeu? O contrato foi, né? Eu contei pra vocês, a pessoa desistiu, né? Não foi à frente no negócio. Então, realmente, assim, realmente a gente tem que dar atenção, né? Dar um ponto, uma credibilidade para a energia, né? Porque diferente da astrologia tradicional e de outros compromissos que a gente assume esse compromisso todo em cima de um calendário gregoriano, né? E na verdade, o mundo sutil, ele não está em cima de calendários gregorianos, né? Por exemplo, o primeiro dia do ano não é 1º de janeiro. Aí tudo bem que tem aquela egrégora das pessoas, né? Todo mundo ali naquela expectativa e tal. Isso é uma coisa que mexe bastante. Mas se você parar para pensar, tudo que você coloca de determinação para começar no dia 1º de janeiro, nunca vai à frente, né? Porque não tem nada. O primeiro dia do ano é o primeiro dia em que o Sol passa no signo de Áries. Nesse ano, deixa eu dizer aqui, eu tenho anotadinho aqui, foi 13 de abril de 2025. Então, o ano dentro do universo sutil, de conexão com a natureza, começou dia 13 de abril de 2025, às 18 horas e 51 minutos. Entendeu? E essa é uma diferença muito, muito interessante, né, para a gente considerar. Então, vou aqui no texto. Né? Então, Jyoti faz parte da tradição védica e está no grupo de Vedanga, junto com a fonética, junto com a gramática, junto com a metrificação poética, junto com a etimologia e junto com o kalpa, que é a execução de rituais, tá? Está lá a astronomia, considerando que Jyoti é a astronomia, ele usa os cálculos
siderais. Então isso quer dizer o quê? Que o que está acontecendo no céu nesse momento é o que importa para a gente, não outros cálculos, tá? De equinócios, não, é a posição do céu. Então é uma coisa direta. Diot é uma palavra que é dividida da seguinte forma: Diot, né, quer dizer luz, e Isha quer dizer Deus. Tanto é que quando eu comentei lá no encontro que tivemos, que a gente usa a palavra Deus para Ishvara, né? Ishvara quer dizer Deus. Então é a luz de Deus. E isso traz o seguinte entendimento, de que essa luz que os planetas influenciam em cima da Terra representa realmente os olhos de Deus sobre a gente. E essa é uma influência, né? Então, por exemplo, na astrologia védica a gente estuda muito a questão do karma, né? Toda a tradição védica trabalha em cima do karma. Então, assim, como é que esse karma é estruturado na vida da gente? Com essa garra, né? Com esse agarrar, com esses grahas, que são a luz, né? Focada na hora do seu nascimento, que configura uma formatação, que traz coisas das suas existências passadas, coisas que você vem desafiar e os talentos que você tem para atravessar essa jornada, que é a jornada da vida. Então, por isso que você identifica as características, os caracteres, os talentos que cada pessoa tem para desenvolver, né? É como aquilo que a gente está falando, é uma bagagenzinha que você carrega, que você traz, né? Uma mochilinha que você tem dentro da mochila para atravessar essa jornada, né? Então são essas características que você tem. Tá? E isso é bem diferente, tá, do calendário gregoriano. Já falei das características. Aqui tem no segundo, na terceira página, eu estou falando um pouco sobre a questão do tempo. Porque, na verdade, o que a gente trabalha aqui no planeta Terra, quando a gente chega no planeta Terra, a gente assume um corpo, como se fosse uma roupa, um vestimento, né? E isso tem um tempo de duração. Então, o tempo todo, na astrologia védica, a gente está falando de tempo. Qual é o melhor período para isso? Qual é o melhor período para aquilo? O tempo que eu vou desenvolver, por exemplo, cada um tem uma regência de tempo. Os planetas, eles se dividem em regências no tempo de vida das pessoas. Então ela nasce, ela ganha uma configuração de regência. Então, assim, por exemplo, eu nesse momento estou sob a regência de Vênus e assumo a regência de Mercúrio. Porque eu li meu mapa e aparece lá pelos cálculos que eu estou. Então, assim, as características de Mercúrio e as características de Vênus são as características que são mais propícias para eu desenvolver nesse momento. Não é um tempo de muita ação, no sentido como, por exemplo, meu filho está numa regência de Marte, então ele está numa regência de muita ação. E ele está ativo, eu vejo que ele está, sabe, buscando caminhos e naquela coisa toda. Quem está numa regência de Saturno está mais calmo, está esperando ver as coisas, está amadurecendo, né, o tempo. E quem está numa regência de Júpiter, você vê que a pessoa está totalmente focada em fazer cursos, sabe, novos conhecimentos, desenvolver, aprender, né? Vênus está muito relacionado aos prazeres do corpo, aos prazeres sensoriais e ao entendimento que eu ficava assim, gente, mas eu estou nesse período, nessa velha, se eu fosse um brotinho, eu ia estar na balada, né? Mas não, na minha época de balada eu estava saturnino. É a minha vida, foi minha vida, entendeu? Então, assim, não, existe um outro aspecto que você vai desenvolver, que é você, de Vênus, é um total prazer com você mesmo, de ser quem você é. Tomei música da Rita Lee, de ser quem eu sou, de estar onde estou, né? Tô meio assim, né? Então é esse. E eu me sinto realmente completa, entendeu? Nesse momento, né? E como eu estou na subregência de Mercúrio, o Mercúrio ele é esse planeta de detalhar as coisas, é uma aptidão de você
organizar, programar, sabe? Transformar as coisas em detalhes e fazer as trocas, né? O Mercúrio, ele é excelente, ele gosta de trocar, é um negociador. Então, tipo assim, Vanessa, eu sei que você quer um coco gelado. Eu sei que aquele cara ali faz o melhor coco gelado de Cotia. Então vai lá, entendeu? E o cara do coco de Cotia quer muito uma almofada azul. Então você vai lá, entendeu? Eu sei dessas duas coisas e faço essas permutas com as pessoas, que é um momento assim, de troca, né? Então eu venho desenvolvendo isso, venho desenvolvendo esse... E também assim, o que o Mercúrio traz, que ele é... O Mercúrio também é um excelente professor, né? Então é o momento de você me doar, de dar aula, de passar o conhecimento, de ir nos detalhes das coisas, de perceber que cada um está percebendo e saber responder, também é uma atitude mercuriana, né? Porque ele está muito ligado na questão da adaptabilidade. Ele se adapta muito, né? Então assim, eu tenho que me adaptar, vamos fazer o vídeo então, já que não está conseguindo fazer isso, não vamos desistir das coisas, vamos fazer as coisas acontecerem. Então, é isso, cada um vai tendo a sua regência. E ao longo da sua vida, você tem esses períodos de regência. Quando você faz seu mapa, você entende melhor. E assim, é muito interessante, quando eu fiz o meu mapa, eu fui entender muitas coisas que não estavam acontecendo. Por que eu me esforçava tanto e não acontecia determinadas coisas? Porque eu estava num tempo de Saturno. Saturno é longo, é um planeta grande, sabe? Ele demora, entendeu? Ele, né, enquanto Marte é acelerado, Saturno é lento. Então as coisas não aconteciam no tempo dos meus desejos. Então foi quando eu precisei parar e relaxar, entendeu? Então você vai entendendo isso. Entender o seu mapa astral, saber o seu mapa astral é você entender o momento que você está, né? Para você usar o que você tem de melhor. Né? O que adianta você estar num período maravilhoso para fechar negócio, entendeu? E você vou tirar férias. Né? Aquele período maravilhoso você fechar um negócio que vai mudar a sua vida inteira, não vai voltar. Infelizmente não vai voltar, entendeu? E você estava lá curtindo umas férias, de repente nem preocupada, poxa, meu trabalho, o pessoal está acontecendo isso, daquilo. Você não está 100% num lugar porque você estava vivendo o calendário gregoriano, entendeu? Das suas férias, no período de férias, da baixa temporada daquilo, vou pegar um bom preço, então eu quero ir curtir, quando está todo mundo de férias na Europa, eu quero ir também, não sei o que. Então, sabe, você começa a entender um calendário sutil que repercute na sua vida e você começa a tomar decisões em cima disso. Isso que é super interessante. E aqui fala, isso daqui é uma análise de tempo que está muito ligado ao entendimento da tradição védica, tá? Isso necessariamente, astrologicamente, está tudo repercutindo, né? Mas está mais ligada às pessoas realmente que vivem a tradição védica. As eras, que é chamado de Yuga, na tradição védica, é dividido em 4 partes. Tá? Essas 4 partes representam, na verdade, um dia de branco. E isso dá 4 bilhões, 320 milhões. E aí tem uma subdivisão de 4 períodos, que é o Satya Yuga, que foi 1 milhão 718 mil anos, o Treta Yuga, que foi 1 milhão 296, o Dwapara Yuga, que foi 864 milhões, e a Kali Yuga, que são 432 milhões de anos, que é a época que a gente está. E a gente está no início da Kali Yuga, e ela aconteceu a partir do ano de... nós estamos no ano de 5.120 da Kali Yuga. E qual é a relevância disso? Faz parte do desafio, entendeu? Da Kali Yuga, exatamente faz parte disso. É entender que nesse período que a gente está vivendo, a gente vai se afastando do entendimento daquilo que é o correto a fazer. A
gente se afasta daquilo que é correto. Porque a gente está muito influenciado pelas distrações externas. Né? Para falar isso, ficou até um silêncio aqui. Né? Era importante falar isso. As distrações tiram o nosso foco. E essas distrações estão muito relacionadas aos nossos desejos, os nossos anseios e as provocações. E a gente fica muito perdido em cima disso e se distancia do nosso verdadeiro propósito. Por isso, na astrologia védica, a gente estuda muito a Lua, porque diferente do Sol, a Lua rege a nossa mente. Tá? Então, a gente entender as nossas tendências de mente é mais importante do que entender o nosso Sol. O Sol, na astrologia védica, em toda a astrologia, representa a clareza, representa a alma, representa o propósito, representa a autoconfiança, representa... está muito ligado ao nosso ego também. E está muito ligado a essa questão, aquilo que você nasceu para ser expert. Tipo assim, eu sou autoridade, não é uma autoridade no sentido de impor, também, mas é a autoridade de você ser o expert daquele assunto. Isso é uma referência daquele assunto, exatamente, ser uma autoridade nesse sentido. Isso quer dizer o sol. Mas você só vai entender qual é o seu sol se a sua mente permite. Porque a mente, ela é muito, a Lua, né? Ela é muito volátil. Tanto é que é o graha mais próximo do planeta. Ele está, né, influencia as marés, né? A gente percebe a influência da Lua. É muito mais perceptível que dos outros grahas que estão mais distantes. Né? Então, a Lua está ali provocando essas emoções na gente. E ela muda constantemente. Por exemplo, enquanto que o Sol precisa de 30 dias para passar por uma constelação, a Lua precisa de 2 dias e 1 terço. Entendeu? Então ela está rodando, né? Constantemente, então isso faz com que a nossa mente fique muito volátil, muito perceptível e com essa quantidade de informação que a gente tem hoje em dia, a gente cada vez se perde mais do nosso propósito. Então, assim, a mente, em toda a tradição védica, no Ayurveda, no Yoga, a gente faz meditação, a gente faz um monte de coisa para acalmar a mente, para que a mente dê um espaço, dê um tempo para a gente encontrar algumas respostas, porque senão a gente só fica atendendo a mente. A mente representa os nossos desejos imediatos, aquilo que chama atenção. Você olha e sente um cheiro, ai, me deu vontade de comer um pastel. Entendeu? Né? Aí o pastel assume a sua mente, tudo que está sendo falado, os seus propósitos entram em segundo lugar e a sua mente fica totalmente focada no pastel. Né? E é assim com todos os outros desejos. Passou uma roupa linda, você fica focada na roupa linda. Passou um garotão bacana ali, bonitão, esperto, olha, nossa, que espetáculo, entendeu? Acabou também, entendeu? Então, assim, a mente representa isso, o tempo inteiro. A gente está ali. Isso eu tô falando de coisas boas, tem as coisas ruins também, os gostos e aversões, né? O menino passando com a garrafa PET na bicicleta, entendeu? Dá vontade de falar, vem cá, tira isso, sobe daqui, entendeu? Então, é o tempo inteiro, né? A gente está saindo dos nossos propósitos, né? A gente tem que ter muita firmeza na mente para a gente entender qual é o nosso... E, na verdade, a gente não tem um único propósito, né? Nem na história de Krishna, ele nasceu para matar o tio, né? Porque o tio assumiu o governo do reino e estava tipo, fazendo um monte de besteira, um monte de coisa que não tinha nada a ver para fazer e prendeu o pai e a mãe dele, né? No castelo porque queria ficar tornando o pai e a mãe. Foi dita uma profecia que o 8º filho daquele casal, né, ia nascer e ia matar o tio. Ele nasceu com esse propósito e fez esse propósito.
ele tinha outros propósitos. Na história de Krishna, ele ajudou muita gente e fez um outro, segundo grande propósito dele, que é estar no Mahabharata e passar a Gita pra gente, né? A Bhagavad Gita é um texto que é importantíssimo, que conta a verdade da vida através da narrativa, né? Do diálogo de Krishna e Arjuna. E ali é um outro propósito, ele está naquela situação para passar essa verdade pra gente. Então, assim, não teve um único propósito. Rama também não, entendeu? Então, assim, e você vê que ninguém tem muito propósito, ninguém só nasceu para tocar violão, entendeu? Ninguém só nasceu para dar palestra de astrologia védica. Eu também faço de yoga, também faço bolo de chocolate, geleia, também gosto, entendeu? Então, a gente vai fazendo outras coisas, né? O que eu acho que é mais interessante para mim nesse momento, e eu acho um presente passar por essa regência de Vênus, é entender que todas as coisas, os perrengues que eu já passei na vida, também os não perrengues, as coisas legais, elas vieram para formatar a pessoa que eu sou hoje e eu ser feliz do jeito que eu sou, com os meus defeitos, problema no meu joelho, mas eu continuo dando aula, sabe? E enfrentando as coisas, e dando apoio ao meu filho quando esteve doente, e, enfim, vivendo a vida, né? É a vida que eu tenho, né? Para viver e estar bem com isso. Mas vamos seguir aqui, senão a gente fica muito no aspecto do vazio. Então a gente tem uns textos clássicos da astrologia, e a gente tem um texto que é você veio também para a palestra? A gente tem um texto que é muito usado até hoje, que é o Brihasparacha Hora Shastra, que a gente chama de, a sigla dele é BDHS, né? Que é um texto que é um sábio. E esse cara era tão sábio, desde pequeno ele era muito sábio, que ele intuiu um sistema de leitura de mapas, que é um sistema que a gente usa até hoje, e que é um sistema aberto, não é um sistema fechado. É um sistema aberto no sentido de que ele vai sempre se adaptar. Se aparecer um novo planeta no sistema solar, o sistema abraça esse novo planeta, então ele é um sistema aberto, ele está sempre disponível para novas informações, né? Isso é uma coisa extremamente contemporânea. É diferente da astrologia tradicional, que ela está se afastando cada vez mais dessa, porque nós estamos mais ou menos, acho que a 23 graus de diferença da astrologia tropical. E, assim, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Quando eu fiz o meu mapa astral, eu fiz por 3 vezes na tropical. Eu sempre me diziam que eu era ascendente leão, no sol, e ascendente leão. Eu era duplamente leonina. E eu não me sentia assim. Eu via as outras leoninas tão exuberantes, eu tinha meus momentos, todo o meu momento de exuberância, né, me leva a um momento de recolhimento depois. Porque eu me sinto cansada depois da exposição. Certamente quando terminar aqui eu vou para casa fazer minha comidinha e vou dormir meu soninho da tarde, porque eu preciso me recolher, eu preciso me nutrir novamente. E quando eu fiz a astrologia, o mapa astral védico, deu que eu sou canceriana com um ascendente leão. Né? E isso me fez muito mais sentido, no sentido de que eu sou muito chorona, gente. Eu sou muito melodramática. Eu tenho muitos medos de muitas coisas que eu sempre venho enfrentando, né, constantemente. Muitas inseguranças. Para eu chegar a falar na frente de umas pessoas, é porque eu estou no período venusiano. Mas eu não conseguia, entendeu? Por exemplo, eu toco... Oi, tudo bom? Tudo bem? Eu toco violão e cantava. Eu tive uma banda de rock aos 17 anos de idade. E era uma loucura para ir para frente do palco. Eu não consegui continuar com isso porque eu não conseguia estar na frente do palco. Todo mundo fala, cara, você é uma leonina dupla. Como é que você não vai? Você tinha que estar lá de uma roupa dourada. Eu falei assim, cara,
eu não consigo. Não estava em mim isso. Né? Então, assim, eu fui entendendo fui me senti mais acolhida quando eu entendi o mapa astrológico. E entendi também que, na verdade, você tem uma configuração que você não é só um planeta, tá? Você é todos os planetas. Então você, na verdade, você tem um template que ele é feito a partir do seu ascendente. Então, assim, a hora que você nasce, o ascendente que você tem, ele assume a casa 1, né? E a partir da casa 1, na casa 2 você vai ter o signo seguinte, vai ter o outro, na casa 3 o signo seguinte, e vai, porque eu não tenho. Geralmente quando eu fiz essa palestra uma vez com os meus amigos, lá no meu encontro de Vedanta, eu fiz com o computador. E aí eu fui mostrando e fica mais fácil de ver o template mostrando. Então, por exemplo, se eu tenho na minha configuração, né, como se fosse o sol do meio-dia, aqui, eu tenho o ascendente em Leão, eu marco o signo de Leão aqui em cima. Quando eu viro aqui mais ou menos 10 para meio-dia, entendeu? Eu ando ao contrário, de horário, 10 para meio-dia, eu vou ter na casa 2 o signo de Virgem, eu ando para cá. Então, isso na casa 2, que representa a casa, representa o que você recebe culturalmente da sua família, a cultura que você recebe da sua família e tudo que você entende como parâmetro cultural de referência para você, é a sua casa 2. Eu tenho um signo de Virgem. Aí eu vou para a casa 3, que no caso seria 20 para meio-dia. Na casa 3 eu vou ter Libra. Né? Libra, casa 3 representa a comunicação. Então, casa 3, eu sou libriana na comunicação, de querer que as pessoas conversem, eu ficar muito, que isso é um aspecto negativo para mim. E para os leoninos, por incrível que pareça, ele está muito conectado com o que as pessoas estão pensando sobre ele, falando sobre ele, entendeu? Então, aí você já começa a entender o comportamento, o que é leonino. É aquela pessoa que é organizado culturalmente, né, tem os nichos culturais bem organizados na cabeça, e quando chega na casa da comunicação, você tem ali essa relação da resposta dos outros. Não tem tudo que eu vou fazer de comida, por exemplo, eu dou para uma pessoa provar, tá bom, precisa de mais sal? Eu não sou segura na minha capacidade de entender aquele gosto, né? Eu preciso da opinião do outro. Eu estava sexta-feira lá em casa, a gente fazendo comida, hoje, daqui a pouco você acha, não sei, eu fico nervosa, ainda mais que eu tenho meu sol em Câncer, aí que eu fico mais tensa ainda. Se tiver um monte de gente para fazer comida, assim, eu vou ficar muito tensa, entendeu? Porque o leonino quer brilhar, ele quer que tudo fique bonito. Ele tem lá na casa 2 virgem, então quer estar o prato certinho, arrumadinho, alinhadinho e tal. Então você vai entendendo como é que se posiciona. Ainda por cima, você tem em cima desse template, você tem os planetas que deixam você mais, digamos assim, mais singular. Por exemplo, eu não tenho planeta nem na casa 2 nem na casa 3, a não ser os signos regentes do signo. Quando eu chego na casa 4, que está aqui exatamente nessa postura, 15 para meio-dia, mais ou menos assim, só para vocês entenderem mais ou menos, eu tenho um escorpião e tenho a lua em escorpião. A lua em escorpião é conhecida como uma debilidade. Por quê? Porque a lua, ela representa essa coisa da mente, né? E escorpião é um signo regido por Marte, que vai a águas muito profundas. Então, assim, eu já tive muitas crises de depressão muito fortes, dificuldades muito grandes de concentração, não foi a todos que pararam no yoga, um certo TDAHzinho ali, entendeu? As dificuldades, por exemplo, eu poder ver um filme, eu faço um crochê porque eu tenho que dar atividade para as minhas mãos e para eu poder focar e assistir, entendeu? Se eu estiver no cinema é pipoca, entendeu? Mas me dá um certo cansaço. Eu aprendi que eu consigo estudar melhor aulas online, então eu comecei a estudar mais agora. Quando antes de estudar ao vivo, eu me distraía demais. Distraía com botão
da camisa do professor. Entendeu? Eu olhava o botão e aquilo me levava para o outro lado, e quando eu vi a aula já passou, eu pensei, o que as pessoas falaram? Eu já estava, né, em outra, ainda mais que eu tenho um aspecto artístico muito forte, a maionese viajava legal, direto. Então, assim, é uma debilidade, tá? Que tem ali, esse escorpião com. E vai indo, você vai, quando chega na casa 5, que é a casa, vamos supor assim, transparente. Tem 5, já perdi o horário. 11h35, boa, me ajuda aí, ajuda porque a lua escorpião é que fica. Eu já tenho Sagitário, e a casa 5 é a casa da criatividade, então assim, e é dos filhos, né? Você verifica na casa 5, os planetas que você tem ali representa os filhos que você vai ter, por exemplo, mulheres que têm Vênus na casa 5, geralmente têm filhos, né? Tem um signo que está ligado, tem Libra, representa muitas filhas. Então você vai estudando, né, essas coisas. Eu tenho o Ketu. Ketu e Irahu são os pontos dos eclipses, tá? Ketu são as expertises que você tem. É dito que é o que você conseguiu sacudir de conhecimento das suas vidas passadas. Tá? Irahu, que vai no raio oposto, é aquilo que você vem para desenvolver. Mas Ketu também representa um pouco de confusão, no sentido de que isso eu consigo ver na minha vida. Eu desconfio, hoje em dia nem tanto, mas antigamente eu desconfiava muito de tudo que eu aprendi. É como se eu não confiasse no ensino que eu estava aprendendo, na criatividade. Eu confiava naquilo que eu sentia, eu confiava mais em mim do que no que eu estava aprendendo. Entendeu? Eu sempre tive uma certa desconfiança daquilo que eu estava aprendendo. Hoje em dia nem tanto, porque eu entendi que isso é uma tendência, isso é mais uma ilusão da minha mente, do que, na verdade, ser uma coisa real, porque Irahu e Ketu representam ilusões, que são pontos de eclipse, quando o Sol está eclipsado, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu tenho toda uma boa bagagem criativa, né, eu ficava desconfiada, achando sempre que o que eu tinha era melhor do que o que eu estava, que eu tinha, digamos assim, intuitivamente, era melhor do que eu poderia aprender com outra pessoa. Entendeu? Isso me atrasou um pouco em muitas coisas. Hoje em dia, conhecendo meu mapa, entendendo que isso é uma tendência, por isso que o conhecimento sempre é a melhor resposta. Isso que o conhecimento é o melhor caminho. Você conhecer o que é o melhor caminho, é o que realmente clareia. Porque aquilo que você acha que no caso, que é do Ketu, falando não, você faz isso fácil, para que você vai fazer esse curso? Você consegue fazer isso sozinho, não precisa fazer isso, entendeu? Isso te traz uma certa arrogância, tá? E uma certa um distanciamento do conhecimento como ele é, porque você está vendo, achando que você é o salsicha. Então tem esse, você vai aprendendo a avaliar. Eu estou passando meu mapa porque passar o de todo mundo fica difícil, mas assim você vai verificando. A casa 6, né, que no caso seria 11h40, não, 11h40 não, 11h30. E decide voltando. Aí tem uma cabelinha do cantinho. Vai chegar quase a 11h30, sei lá, eu já perdi a hora desse meu mas na casa 6 é uma casa considerada maléfica, no sentido de que não é que ela é uma casa que faça mal, mas é uma casa que, as casas maléficas, que são a casa 6, 8 e 12, elas são as casas que vêm para provocar, fazer aquilo que a gente vê aquilo que a gente não quer. Então ela trata de problemas, obstáculos, doenças, né?
O sol está queimando. Problemas, obstáculos, doenças, né? Coisas que você não gosta de ter que enfrentar, mas que você tem que enfrentar. Então, dependendo desse posicionamento que você tem ali, você pode ser e dos planetas que você tem posicionado ali, você pode ser uma pessoa muito boa para enfrentar a rotina, os obstáculos, ou ser uma pessoa que se derrota muito facilmente por aqui. Eu não tenho um planeta aí, eu tenho o signo de Capricórnio, que é excelente. Capricórnio é excelente para enfrentar obstáculos, porque ele pragmatiza, ele executa as coisas. E todas as vezes que eu consegui controlar a minha mente, tem um problema na minha mente, eu consegui controlar a minha mente. Por exemplo, essa história do meu filho, quando eu soube que ele estava nesse hospital, pior hospital de Campinas, envelheceu, eu tenho que ir lá tirar meu filho. E a minha mente já foi pensando um monte de coisas horríveis no meio do caminho. E eu falei assim, para com isso. Você tem um objetivo, dirigir esse carro daqui até Campinas, sem nenhum acidente, com calma, entendeu? E chegar lá e tirar seu filho de lá, entendeu? Eu falei isso para mim mesmo, né? Então assim, porque senão a gente fica, né, desenvolvendo um monte de coisa na mente da gente. Agora, assim, dependendo do posicionamento, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem o sol da casa, posicionado na casa 6, né? E ele é um cara que ele trabalha no mercado financeiro e o sol dele é excelente nessa posição, porque ele resolve todos os problemas financeiros de todo mundo. Ele consegue chegar, você tem quanto? Tem R$1.000? Então cria um programa para você, que você vai, a partir de agora, com esse R$1.000, você vai botar R$100 por mês e você vai aplicar assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Em tanto tempo você está com isso resolvido. Ele tem uma capacidade extraordinária de resolver isso muito bem, né? Eu tenho uma professora de Ayurveda que tem Câncer, que é um signo muito melancólico, na casa 6, né? Mas ela tem o Sol ali. Então ela é uma excelente terapeuta ayurvédica, porque ela sabe olhar para você, te dá um acolhimento naquilo que você está sentindo e tem muita clareza, muito foco, muito propósito em encontrar em fazer um diagnóstico, dar uma anamnese boa para você resolver as suas coisas com acolhimento. Ela não faz uma coisa distanciada, ela faz uma coisa, sabe, que eu tô assim, ela, calma, a gente vai resolver, sabe, até o tom de voz dela é outro nesse sentido, porque ela tem esse lugar ali. Então, depende muito. Agora, tem pessoas que, por exemplo, quem tem peixes nessa posição tem uma dificuldade, porque peixes é muito, sabe, esvazia muito, né, finaliza muito as coisas e tal. Na posição de obstáculos, se não tiver um planeta para dar, se não tiver um Martezinho ali para dar um apoio, para fazer aquela pessoa sair ali, ela vai para uma cama, vai dormir, vai ficar em uma depressão, entendeu? Porque veio coisas que são muito maiores do que a capacidade dela. Tem pessoas que sentem que não tem capacidade, energia para, sabe, para enfrentar os problemas. Precisa de outras pessoas para puxar, entendeu? Tem pessoas que caem em depressão, né? Então ali, essa casa existe, então é considerada maléfica nesse sentido. Não é que ela cause mal. Tudo depende da sua posição e como você vai enfrentar aquilo ali. Mas ali é uma casa, as casas maléficas são consideradas as casas importantes para você se desenvolver. Desenvolver os potenciais que você tem e entender quem você é. Porque a gente só entende quem a gente é quando a gente está em situação de dificuldade. Quando a gente está no oba-oba, está tudo bem, a gente está numa poltrona, confortável, o clima está adequado e a comida está boa, a gente está na nossa zona de conforto, a gente não quer sair. Ih, peraí, Vanessa, eu acho que travou. Não. E aí, continuando o template, obrigada. Continuando o template, eu estava querendo sábio, isso, tá? E tem a casa 7, que é a casa do relacionamento, que ela está embaixo
da casa do seu ascendente lá em cima, tá 11h30. Agora é 11h30. Agora é 11h30. Lá embaixo é a casa do relacionamento. Então você passa por todo esse barato aqui, todas essas configurações para chegar na casa 7. Então, enquanto tá ali o seu ascendente é o seu eu, seu ego, né, representa a sua personalidade, a casa de baixo, ela é a casa dos relacionamentos. Relacionamentos de marido e mulher, de relacionamentos afetivos, pessoais, relacionamentos de negócios, tá? Tudo que passa por aquele crivo ali, você chega ali e começa a falar com as pessoas, né? Você começa a se relacionar com as pessoas. Eu tenho ali na casa 7 eu tenho Aquário. Então eu me relaciono muito bem com as pessoas, né? Não é que eu tinha um entendimento errado disso, que eu vou me dar bem com aquarianos. Não é isso. Já namorei 2 aquarianos e foi um verdadeiro inferno na minha vida. Eu sou aquariana no relacionamento. Eu gosto das coisas diferentes, eu gosto de chamar todo mundo, vamos fazer uma palestra sobre a Ayurveda, vamos fazer uma palestra sobre astrologia védica, vamos fazer yoga no parque. Eu estou falando que sábado que vem o parque, a Ecofeira vai fazer uma experiência no parque lá do Jequitibá, sábado, né? Aí eu tava falando assim, vou levar o yoga para lá, não sei nem se vai ter um aluno não, sem qualquer coisa eu estendo meu tapetinho e faço prática que se chegar alguém, beleza, se não chegar, né, eu tô ali, né, fazendo alguma coisa, não sei, eu sou assim, né, esse aspecto. Aí não vai por isso que o leonino é meio assim, né, não é o leonino que é assim. O leão é focado nos propósitos. Quem é assim é Aquário, quer se relacionar, entendeu? É aberto, entendeu? Na casa 8, que você vira, é uma outra casa maléfica, mas ela tem outros propósitos. É uma casa maléfica diferente da 6. A 6 você está ali para enfrentar os obstáculos, doença e outras coisas. Na casa 8, você está para fazer as transformações, porque assim, quando você passa por todos esses ciclos, que você se relaciona com as pessoas, você recebe um feedback do mundo, né? As pessoas vão responder aquilo que você entrega, né? E dependendo daquilo que você entrega, você vai fazer uma transformação em você ou não. E aí representa a casa 8. A casa 8 representa também a vida pós-casamento, né? Que é uma coisa quando você namora, você se relaciona, e depois você casa e vai viver o dia a dia com aquela pessoa. E aí você vai conhecendo aquela pessoa de verdade, aí você tem que entregar, a pessoa tem que entregar, e vocês têm que fazer no liquidificador, bater no liquidificador e devolver. Então também representa essas transformações que é a vida de casado e a vida também de negócios, né? Você tem um sócio, você vai se relacionar com ele, ele vai te trazer, você vai apresentar coisas, ele vai trazer coisas para você de resposta. E ali na casa 8 você faz aquelas transições, aquelas transformações, e o negócio vai crescendo ou não vai crescendo, dependendo de como você se relaciona nesse local ali. E isso é muito bonito, tá? Na casa 9 já entra os novos caminhos. É quando você começa a se tornar especialista nas coisas. Na casa, considerando o ensino, a casa 5 da criatividade representa a nossa faculdade. Na casa 9 representa a nossa pós-graduação. Tipo assim, você é especialista nisso. Eu me formei nisso, mas eu quero ser especialista, quero tratar desse assunto. E isso você leva na sua vida pessoal também. São novos caminhos. Pode ser uma nova relação que você construa com seu companheiro ou companheira. Pode ser uma nova relação que você construa no seu trabalho. Pode ser um novo ensinamento, uma nova coisa que vem, né? Mas representa essa especialização que você vai se tornando na vida. E quando você chega na casa 10, representa a sua carreira, aquilo que você entrega ao mundo. Tá? É o serviço que você entrega ao mundo. Na casa 11 é o reconhecimento social que você tem daquilo que você entrega. E na casa 12 representa a finalização, que representa a morte.
morte, né? Mas que você nunca, a morte nunca acontece totalmente, ela sempre recomeça um novo ciclo de apuração desse relógio eterno, até que chega um momento. Mas não quer dizer que você vai morrer na casa 12, você pode morrer na casa 1, entendeu? Isso varia muito, né? Mas começa esse novo ciclo e vai fluindo constantemente. O meu sol está na casa 12 e isso me fez entender que o meu propósito de vida, a minha especialidade hoje em dia são assuntos relacionados à espiritualidade. E a casa 12 também representa assuntos relacionados à espiritualidade, às religiões, né? Aquilo que você entende como espiritualidade. Então, por isso que eu fui cada vez caminhando mais para esse local e percebi, entendi que o meu sol está ali em Câncer, então eu tenho que realmente trabalhar esse lugar. E assim, e não foi uma imposição, foi uma coisa natural. Isso foi vindo naturalmente. Tanto veio da astrologia védica, veio com o tarô, veio com as conexões xamânicas. Então as coisas vão fluindo nesse local para mim. O meu sol está ali. E eu me sinto, não é na obrigação, eu me sinto e também não é uma coisa imposta. É um dever de passar para as pessoas desse local, né, da astrologia védica. Por isso que eu decidi estudar isso, porque para poder mostrar para as pessoas, trazer o conhecimento a partir desse foco da espiritualidade. Continuando aqui, dentro do nosso calendário, tem aqui uma coisa mais técnica para passar para vocês, mas isso daqui não é específico da tradição védica, nem da astrologia védica, é da astrologia em si. Porque eu coloquei essa página para explicar, porque muitas vezes as pessoas não entendem como é que é feito a leitura das constelações. Como é que isso é feito? Na verdade, a gente quando estuda posição do Sol, equinócio, essas coisas todas, sistema solar, foi na geografia da quinta série. Eu com 61, na geografia da quinta série, quando eu fui fazer essa matéria no meu curso de astrologia, eu fui fazer tutorial lá no YouTube do pessoal que faz estuda para Enem, porque eu falei assim, eu tenho que fazer uma memória, recuperar a memória disso, porque eu já não me lembrava direito, né? E fui entender. Então, o que na verdade na astronomia eles fizeram? Os astrônomos, eles entenderam que a Terra é redonda, né? E que cada hora, quando eles olhavam para o céu, a configuração das estrelas estavam diferente de um dia para outro. Eles começaram, os caras com Parashara, eles começaram a observar o céu mesmo, na luz da noite e tal, e observando que havia um movimento, né? Então eles começaram a entender, né, que o planeta, que a Terra estava, que ela era redonda e que ela estava em movimento. Eu vou falar. Então, assim, com a evolução das coisas, os astrônomos construíram um outro globo, uma distância muito grande, tá? A partir, deixando a Terra como núcleo. Isso é chamado de esfera celeste. Então existe a Terra e existe a esfera celeste. Essa esfera celeste, eles chamam, é um pano de fundo. E eles começaram a colocar as constelações desenhadas ali. Cada constelação fazia um desenho e elas estavam sempre juntas, mais ou menos, e eles começaram a marcar esse desenho. Então tem a constelação de Órion, constelação de não sei o quê, a Ursa Maior, Ursa Menor, entendeu? Todo mundo já viu isso, todo mundo navega em cima da observação desse céu, né? E formaram, aqui no desenhozinho vocês vão ver que é uma esfera toda marcadinha das constelações. Vocês depois eu faço o e-bookzinho. E aí é sabido, a gente sabe que a Terra, ela gira em torno do Sol, mas ela não gira retinho como os outros planetas, ela tem um ângulozinho
de 23 graus. Tanto é que a gente, quando compra aqueles globinhos escolares da Terra, eles vêm inclinadinho, porque essa é a inclinação da Terra, 23 graus e um pouquinho, tá? Essa é a inclinação. Então, essa inclinação é assim que a Terra vai fazendo o movimento dela, além do movimento de translação, rotação, translação e o da precessão, né? Que é isso que faz a diferença desse aspecto da astrologia tradicional, que a Terra não é um globo certinho, ela é como se Deus chegou na Terra e botou uma mão em cima, botou uma mão embaixo, deu uma apertadinha, deu uma achatadinha, né? Isso faz com que a rotação dela seja sempre um giro embaixo diferente, né? É como um peão que vai rodando, ele sempre embaixo, ele tem uma voltinha, ele nunca é certinho, né? Então por isso que a gente nunca está no calendário certo, por causa dessa compressão aí que faz. Então, o que acontece? Foi percebido que o Sol transitava sempre por determinadas constelações. Ele não ia para a constelação de Ursa Maior e Ursa Menor. O Sol passava sempre para a mesma constelação, estava lá. Então eu estou vendo aqui a constelação de Câncer, estou vendo a constelação de Leão, estou vendo a constelação de Virgem, estou vendo a constelação de Libra. Aí o Sol passa, então ele está passando sempre, então existe um círculo que esse Sol passa, e isso que é o sistema solar. Então quando a gente vê aqui, isso eu tenho que mostrar para vocês, a gente vê a posição do Sol, isso está no amarelinho, marcando ali, deixa eu botar aqui, marcando aqui a constelação que ele passa. Tá vendo? Ele passa sempre por essa constelação, que é por onde passa o sistema solar no nosso, olhando de uma forma maior. Só que a gente está na Terra, então a gente vê as coisas segundo pontos de vista da Terra. A gente não vê as coisas como se a gente fosse um astronauta lá fora. A gente está vendo daqui. Então, a sensação que a gente tem é que o Sol é que gira ao nosso redor. E não é verdade, a gente sabe que não. Né? E os caras sacaram isso, né? Naquela época. Eles sacaram isso através de observação. Mas a gente sabe disso porque a ciência já comprovou isso. Né? E, então, existe esse movimento. E o interessante que eu quero observar para vocês aqui, que a Lua ela não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol para a gente. Então a Lua está numa posição, o Sol está numa outra, né? E essa posição que a Lua faz, uma hora ela vai estar com o Sol de frente, que é a Lua cheia, outra hora ela vai estar com o Sol nas costas, que vai ser a Lua minguante. A minguante? Minguante, exatamente. Aquela que você não vê nada. Você não está vendo porque está escondida. E assim você vai fazendo esses movimentos. E o que é interessante você observar disso é que você sempre vê, de acordo com o seu ponto de vista, o reflexo do raio solar da Lua. Então você não vê a luz direta, você vê o reflexo da luz. E isso, dentro da filosofia, mostra que você sempre vê, pela Lua, que representa a nossa mente, você vê a clareza do Sol distorcido. Você não vê o Sol de frente, você vê a clareza distorcida, porque a nossa representa as oscilações da nossa mente. Então, é por isso que eles fizeram essas conexões. Bom, já falei sobre Irito. Irito é o ano solar, que começou em 13 de abril de 2025. A órbita da Lua. Tá? Falei um pouco da lei do karma também. Tá? E aqui vem os planetas, né? São os 9 planetas. Nós consideramos em Jyoti. Agora até tem muita gente da astrologia tropical que migrou para a astrologia védica. E até no programa que eu uso, eu tenho lá aparecendo Netuno, Plutão, Mercúrio. Aparecendo Netuno, Plutão, tem um outro que eu vou até saber.
é Urano. Entendeu? Então, esses a gente não olha, porque até Saturno são pontos que a gente é visível no céu. Urano, Netuno e Plutão a gente não consegue ver. Então eles não conseguiam ver daqui. Mas como o programa é aberto, você pode verificar. E é isso que a astrologia moderna trouxe, né? E esses planetas, Urano, Mercúrio e Plutão, eles trazem impactos mais relacionados ao planeta, no aspecto mais climático, catastrófico e também de revoluções, de guerra. Então ele abrange um aspecto maior, né? Dentro do que eu, Maria, pretendo estudar na astrologia védica, eu não vou me preocupar com isso, porque isso está muito ligado à muhuta e a previsões astrológicas que eu não estou afim de me conectar. Eu estou afim de me conectar com um aspecto mais kármico, com os padrões de comportamento. Porque assim, se acontecer alguma coisa muito terrível, muito catastrófica, entendeu? A gente não tem nenhum poder em relação a isso, isso só vai trazer mais conflito da gente com a gente mesmo. E eu acho que é o mais importante que a gente veio ao mundo é entender os nossos padrões de comportamento e entender realmente a dimensão daquilo que você pode mudar. Porque a gente pode mudar algumas coisas. E a gente tem pouco tempo para mudar, porque a astrologia está falando de tempo. A gente tem pouco tempo para mudar algumas coisas. Então, quanto mais você conhecer o que você pode mudar, no tempo que você pode mudar, mais benefício você vai conseguir conquistar na sua vida, mais paz de espírito, mais tranquilidade, mais bem-estar consigo mesmo. Então, se vai trazer um tsunami, vai acontecer, se vai haver uma guerra, que o Brasil vai se envolver com Trump por causa do tarifaço, gente, eu não tenho como mudar isso, entendeu? Eu tenho que entender os meus padrões de comportamento para saber como agir em relação a isso, né? Então, assim, eu vejo para mim, isso é uma maneira de eu me colocar aqui, isso vai me trazer muita distração do meu principal foco. Então eu fico até onde está Saturno mesmo, entendeu? Mas o programa é aberto, está lá, eu posso botar no mapa de quem quiser, só que eu não vou conseguir fazer leituras disso porque eu não estou estudando isso. Porque é muita coisa para estudar, é muita coisa para estudar. Eu prefiro ir no mínimo. Eu acho que aproveito o meu momento de plenitude que Vênus trouxe para mim, com o Mercúrio, que vai nos detalhes, e desenvolver mais as nakshatras. As nakshatras são os signos lunares e elas caracterizam mais, elas colocam uma lente de aumento nesses padrões de comportamento dos signos que a gente tem. Como eu mostrei o template para vocês, eu tenho ali os 12 signos divididos nesse template, tá? As nakshatras são 27 signos divididos sobre esse template. Dá uma média de 2 signos e 1/3 para cada signo. Então, por exemplo, se enquanto o signo de Leão está passando, né, atravessando esses 30 graus, ali eu tenho mais 2, divido esses 30 graus em 2 partes e em 1/3 e vejo os subsignos lunares que eu tenho para cada template desse, tá? Isso me dá mais percepção, mais caracterizo melhor os meus momentos, né? E entendo melhor a personalidade que eu tenho. E quando vou fazer a leitura do mapa, do outro também, entendeu? Então as nakshatras são esses signos lunares, que são divididos, eles são caracterizados a partir da posição da lua que você tem. Então a minha lua, no caso, está na casa 4 com o escorpião. Então ali me colocou uma nakshatra e a partir dela começou a ser contado. Então necessariamente essa contagem da nakshatra não obedece às nakshatras dos signos que tem
certinho. Por exemplo, no signo de Áries tem 2 nakshatras e um Peixe. Mas elas não estão no meu signo, no meu mapa astral, na posição de Áries. Elas vão estar contadas a partir do meu signo, da minha posição lunar. Então isso faz uma nova camada interna de conflitos internos que você tem ali. Que é bem... Aí você começa a entender as camadas que você tem, que você vai superando. Que vai desde o seu template, que vai desde dos planetas que estão posicionados, né? Dos aspectos desses planetas, né? Aspectos é o seguinte, o planeta está na casa 2, aí ele está sendo aspectado, vai ser aspectado lá na casa 2, está aqui, vai ser aspectado na casa 8, quer dizer, ele está lá na casa 8, mas ele observa quem está na casa 2, quem está na casa 8, que é o que está vendo de frente. Tá? Todos os planetas aspectam a casa da frente, né? Isso posiciona muitas coisas. Por exemplo, eu tenho uma amiga que eu estou lendo o mapa dela, é muito engraçado. Ela tem Júpiter na casa 2 e ela tem na casa 8, ele aspecta a casa 8. A casa 8 representa também heranças, ganhos na loteria e um monte de coisa. E é muito engraçado que desde que o Júpiter entrou, que ela está na regência de Júpiter, ela não parou de receber heranças pequenas, porque não é Júpiter que está na casa 8. O Júpiter está aspectando, então tem uma distância de um pai dela, que o pai dela faleceu e que deixou vários terrenos na Paraíba. Toda hora um terreno está sendo vendido e ela recebe lá 15, 20 mil, entendeu? E ela fica super feliz. E ela falou assim, caramba, mas tá no mapa dela. Eu até falei assim, olha, você, por favor, jogue na loteria. Se você não jogar na loteria, você tem esse período inteiro de regência de Júpiter, você pode ganhar alguma coisa aí, entendeu? Você tem uma potência para isso. Tem gente que eu não tenho essa potência. Eu posso jogar na loteria, vou estar perdendo meu dinheiro, entendeu? Porque eu não tenho essa potência aberta. Ela tem, entendeu? E está sendo provado isso com essas pequenas heranças que ela está recebendo. E é muito interessante que você tem no seu mapa, você tem os aspectos das pessoas. Tem já, por outro lado, eu tenho uma outra amiga que ela tem Leão na casa 8 e ela é aspectada na casa 2, Marte está na casa 2. Marte representa acidente. Eu falo, pelo amor de Deus, como você dirige devagar, sabe? Porque ela tem ali um aspecto de acidente, porque uma característica dos marcianos é que eles estão sempre, eles são muito movimentados, então eles se esbarram. Sabe aquelas pessoas que estão sempre se esbarrando o braço no lugar, quina de mesa, no quadril, uma marquinha roxa aqui, outra marquinha aqui, são os camaradas que são aspectados, ou então tem Marte muito forte. Vou pegar, você sentiu frio? É. Agora ela estava equilibrada. Se quiser sentar na palha, pode sentar. Tá certo. Então, você vai analisando isso, você vai percebendo esses aspectos, então você vai percebendo as camadas, né? Como a pessoa recebe, tem muito a ver com as nakshatras, que são os signos lunares. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem 3 planetas, na verdade ela tem 5 planetas numa mesma casa, no mesmo signo. Mas 3 desses planetas estão na mesma nakshatra. Então ela tem 3 formas de receber a mesma maneira de ser. Entendeu? Você vai trabalhando essas nuances e vai entendendo como é que ela tem essa abertura. Na verdade, ela nasceu numa nakshatra que representa a capacidade de escutar. E ela é psicóloga. Então ela tem 3 formas de ouvir, né? Uma paciência incrível de ouvir. Ela tem uma nakshatra que eu nunca tive. Eu, por exemplo, a minha nakshatra não é boa para ouvir. Porque o professor começava a falar, eu me concentrava no botão da camisa dele, mas não no que ele estava falando. Tudo para mim era uma distração para tirar o meu foco de atenção do que ele estava falando. Uma dificuldade muito grande. Eu passei a ser boa aluna com as aulas online. Agora, antes eu não era boa aluna, eu era sempre aquela que copiava a matéria no caderno do outro, que o outro pegou alguma coisa que eu não peguei, entendeu? Eu estava sempre correndo atrás depois, gente, o que é isso? O que ele está falando aqui? Entendeu? Não é que eu era burra, era assim.
simplesmente meu TDAH, minha dificuldade de concentração. Né? Que é diferente dessa minha amiga. Ela tem 3 planetas potencializando. Ela simplesmente escuta. Entendeu? Consegue entregar a mente dela para receber as informações. E essa é a capacidade de cada um. E a gente consegue ver isso no mapa. E ver o que pode fazer. Trazer os remédios astrológicos. Para mim, meditar é coisa número 1. A prática de meditação é a coisa número 1. Eu entrei para ir para o yoga para aprender a meditar. Não foi para fazer assim, foi para aprender a meditar. Meditar é fundamental para mim. Se eu não meditar, eu vou ficar uma maluca, entendeu? Eu vou voltar a ser a maluca que eu era antes. Eu não quero mais ser, entendeu? Então, tá aqui. Dito isso, tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram? Ô Maria, é um ciclo então, você está passando por um determinado planeta nesse período, como você falou, você está com Vênus e Marte, né? Vênus e Mercúrio. E Mercúrio. E aí isso é um ciclo, e depois você migra para um outro... Aí vem uma outra regência. Ah, tá bom. Tá? É uma regência. Mas essa regência configura, ela potencializa essa configuração que você nasce. Você nasce e formata essa configuração. Tá? E aí você começa a viver sua vida e cada período você tem uma regência de um planeta, né? Dando essa potência para você. Que não muda aquela configuração, não é só muda a configuração, ela você se relaciona. Tá. Ela se relaciona com aquela configuração. Tá bom. Como se viesse com cartão cifrado. Ali você vai passando por tudo. Exatamente. Eu acho super interessante. Eu queria muito fazer a leitura do meu mapa, porque se o meu sentido, né, se o meu propósito de vida é o aperfeiçoamento, eu posso ganhar muito com esse conhecimento. Tudo, gente, a astrologia védica, isso que eu acho mais lindo. Por isso que eu me conecto, eu não vou ficar preocupada com tsunami, com a estrada. Não é meu objetivo, né, ser uma astróloga que vai ficar fazendo previsões no YouTube, entendeu? Não. Meu objetivo é chegar aqui no miudinho, né, com você. Eu vou fazer o seu mapa e vou pontuar para você as coisas importantes que você tem, né, o passado como aprendizagem para você. Eu acho muito importante compreender, entender e principalmente assim acolher, sobretudo acolher, porque às vezes você vivia uma influência muito poderosa, muito forte, né, de ações complicadas, muito mais forte do que você, e você ficava se culpando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o que. E às vezes as coisas são muito mais fortes do que a gente consegue, entendeu? E a gente entender isso, a gente está acolhendo acolhendo a nossa criança, né, que é o que todo mundo fala, né, que é o propósito, acolher esse aspecto original que a gente tem, né, para seguir em frente e entender que, peraí, mas agora, né, que é a história lá do carro, né, assim, não, o meu objetivo, a minha já estava assim, pensa só besteira, pensa só coisa ruim, né? Pensa coisa ruim, incrível, né? Então vai pra ali. Eu assim, para com isso. Eu parei no posto de gasolina, deixa eu botar gasolina. Para com isso agora. O que você tem que fazer agora? Dirigir esse carro com calma até lá e chegar lá, tirar ele dali daquele hospital. Comecei a pensar nas coisas, comecei a ler do hospital. Não vai acontecer nada disso. Vai ficar tudo bem, tá tudo bem. Mas a gente passa, né? Por aqui, a gente passa. Eu poderia ter feito muitas besteiras. Com certeza. É conhecimento, né? Porque você tem informação, você sabe como lidar com a situação, né? Então você fica vendido o tempo todo, só... Exatamente. Fica vendido. As emoções, os sentimentos são muito mais fortes. Por isso que é importante a gente entender a nossa mente, entender o que passa, como a nossa mente se comporta, qual o padrão de comportamento. A minha mente é diferente da sua, que é diferente da sua, que é diferente da sua. Tá? Então ela se comporta diferente. Como é que ela se comporta? Né? Ela se comporta assim. Então é aquilo que a gente faz na prática da meditação. Isso aí, observa o pensamento. Entendeu? Não vive o pensamento, observa de fora. E aí você começa a entender como é que você... Por que a memória é uma coisa muito incrível, né? Por exemplo, eu quando conversava com meu irmão, hoje em dia não é mais vivo, eu conversava com meu irmão, ele lembrava de coisa e eu não lembrava. E a gente teve meu pai e a mãe na mesma casa.
né? O que marcou a ele não marcou a mim, marcou. E o que me marcou não marcou ele. Você lembra, não sei o que, eu falei, não, a mãe não fazia isso, não fazia, cara. A minha mãe vive esse momento com as irmãs dela. Fazia, cara, fazia sim. Né? Então, sabe, é muito interessante, porque a memória, ela registra aquilo que a nossa mente sente naquele momento. E é muito interessante isso. Isso é uma avaliação, uma análise muito madura das coisas. Sabe? Então, recomendo o mapa astral. A minha ideia é fazer aqui, mas tem essa questão do nosso próximo dia, dia 7 de setembro, né, Dani? Oi, amor. Nosso próximo encontro que seria 7 de setembro, né? E as pessoas não podem, né? Então a gente vai desmarcar esse nosso encontro de 7 de setembro, tá? E no outro, em outubro, a gente vai fazer um workshop. E aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês, como eu fiz com a minha professora, a Madu, fez comigo e eu achei incrível. A gente vai se preparando aí. Separa uma fronha branca velha, tá? Já corta de beirada, separa só aqui no pano e traz canetinhas e hidrocor pra gente fazer um mapa astral de todo mundo. Vamos fazer o template de todo mundo juntas, entendendo como é que marca cada coisa, e vocês vão levar isso para a vida de vocês. Eu não vou fazer interpretação, eu sempre acaba fazendo sim, dá uma escorregadinha e tal, mas não tem como fazer uma interpretação, tá? Mas pelo menos dá para vocês sentirem, e eu gosto muito dessa coisa de escrever no tecido, porque escrever no tecido é diferente do papel, parece que você está fazendo uma coisa mais visceral, mais firme, mais para toda a vida, né? O papel você amassa e joga fora, né? Você faz a lápis, você faz outro. Né? No tecido, com canetinha, você faz algo que é mais visceral. E o mapa astral, nosso, o mapa natal, você tem os mapas, né? De revolução solar, tem muita coisa que você faz. Mas o mapa natal, ele é o único, e ele é o que você vai até o fim. Né? Você entrou, você encarnou, é esse corpo, né? É o meu cabelo crespo, eu posso alisar e pintar, eu posso botar lente de contato, posso botar uma maquiagem, posso pintar meu cabelo de preto, posso fazer ele black, fazer uma coisa, mas ele vai ser sempre esse cabelo, maquiado de outra coisa. Então, o mapa astral é a mesma coisa. Você conhece ela?